Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe quem está acompanhando este canal, quem está lendo a Bíblia junto comigo. Graças a Deus. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 31 e 32 de Jó. Vamos dar continuidade no contexto que a gente está vendo neste livro. Aí traz bastante instruções a respeito do Senhor também, a respeito dos mortos que a gente viu ali, que desta vida a gente não leva nada, e também dos tesouros, do ouro, da prata, que também ele fala ali que o temor do Senhor equivale a tudo isso aí, aos ouro e a prata que tem aqui na terra, todas essas pérolas preciosas que tem, nada vale a não ser o temor do nosso Deus, digamos em poucas palavras. Não adianta ter tudo isso se não tiver o amor de Deus e o temor do nosso Senhor, que aí está a verdadeira sabedoria e o verdadeiro encanto de estar aqui nesta terra. Mas enfim, então vamos para a nossa leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Senhor, por estarmos vivos, Senhor. Te bendizemos todos os dias, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Graças a Ti, Senhor, por até que o Senhor ter nos sustentado, Senhor. Agora te pedimos, Senhor, que nos oriente com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 31, Jó vem falando ainda a respeito dos acordos com os olhos, de não olhar com a cobiça. Então, a gente vai estar relatando e vai estar no mesmo contexto do capítulo 30, que a gente viu no capítulo anteriores aí. Então, vamos lá. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os seus caminhos e não considera cada um desses meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressam a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meus próximos, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que o outro durma com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não o fez também. Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi aos desejos do pobre, ou de fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhar com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei, como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque eu aqueci com lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tal coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro: você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos o tiveram. Se contemplei o sol em seu fulgor, e a lua a mover-se esplêndida,
e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados, merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e dos desprezos dos familiares, que me calei e não saí de casa. Enfim, o que eu entendo aqui também, dá para a gente até meditar um pouco, ele fala ali que ele, digamos, ele era um homem servidor. Ele estava servindo até com os bens dele, que nem ele fala ali que na casa dele sempre estava aberto as portas e ele sempre acolhia as pessoas. Dá para a gente pensar que Jó também era um homem muito acolhedor. E também a gente viu no início, digamos, caiu todas as aflições para ele, mas no fundo do coração ele temia tudo isso que aconteceu, de perder mulher, perder os filhos, perder os animais e até aquela situação de doença ali que dá para a gente ver que ele está se definhando, só está o couro, dá para dizer dessa forma. Enfim, ele tinha esse medo no coração e o Senhor sonda o coração de cada um, mas o Senhor também sabia que ele ia ser íntegro aí em toda a sabedoria e está também orientando nós aí com todas essas palavras aí, e dá para a gente ver que é do Senhor que vem essas palavras de instruções para a gente levar no dia a dia também. A gente está pensando em muitas questões aí, que nem ele fala aí do ouro, e enfim, de várias parte terrena, parte, digamos, de dinheiro, assim, que não leva a nada. A gente, digamos, tem que ter em primeiro lugar voltado os olhos para Deus e no mais aí ele nos dá. Enfim, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos como um príncipe. Eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Enfim, agora Eliú, no capítulo 32, vai também estar falando. Então esses três homens pararam de responder a Jó. Aqui dá para entender que é o narrador que está falando, para a gente pensar também. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquiel de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó. E mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Buz, falou. Enfim, aqui Eliú vai estar falando. Eu sou jovem, você tem idade. Por isso tive receio e não ousei a dizer a você o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, mas são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrozoados.
enquanto vocês estavam procurando palavras. Escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nem de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digo, encontramos a sabedoria que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não sei ser parcial com ninguém, e ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. E ele vai continuando aí falando esse camarada aí, esse Eliú, né? Então ele vai estar dando o veredito dele no capítulo 33, né? E vai continuando, que no próximo capítulo a gente vai estar vendo o desfecho aí de toda essa situação em que se encontra a Jó. Enfim, era essa a leitura de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço aí, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, que habita aí na casa de cada um que está acompanhando e que está vendo este vídeo, e graças a Deus pela sua vida. Um grande abraço e até mais.